Salmo 68, versículo 6. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. Temos esse texto que nós acabamos de ler. O salmista aqui, o texto narra um testemunho maravilhoso, uma façanha maravilhosa de Deus, desse Deus poderoso, desse Deus que liberta, desse Deus que transforma. O texto narra o testemunho daqueles que estavam em escravidão e foram libertos. O texto narra o testemunho daqueles que viviam em solidão e passaram a morar em família. Essa é a promessa do texto que nós vemos. O texto narra a bênção de Deus sobre aqueles que estavam necessitados. O povo de Israel, na história do povo de Israel, nós vemos momentos em que este povo passou por necessidades, momentos em que esse povo, na sua história, viveu debaixo de escravidão, viveram cativos. Por exemplo, podemos citar no Egito, o povo de Israel passou por isso, depois na Babilônia também, e considerando também que a família, dentro da estrutura, dentro da história de Israel, a família, queridos irmãos, ela era uma estrutura muito valorizada pelo povo. E quem viviam fora dessa estrutura familiar, viviam solitários e, é claro, viviam em necessidade muitas vezes. Por isso que o texto nos fala a respeito disso, por isso o texto fala que Deus faz do solitário morar em família. O texto fala que Deus liberta os cativos e os conduz à prosperidade. Ou seja, nós vemos aqui então a narrativa de um povo que sai da escravidão para a liberdade, que sai da solidão para viver em família, que sai da necessidade para viver em prosperidade. Eu quero usar aqui nessa manhã, irmãos, como tema para essa mensagem, essas três afirmações, três promessas de Deus para a nossa vida. Primeiro, da escravidão para a liberdade, da necessidade para a prosperidade, da solidão para viver em família. Essa é a promessa de Deus para o seu povo. Você crê nisso? Amém? Vou repetir: da escravidão para a liberdade, da necessidade para a prosperidade e da solidão para viver em família. Mas eu vou fazer aqui três perguntas durante o texto. Claro que tem que ser três, né? Presbiteriano sempre três. Não podia fugir disso, né? E a primeira pergunta que surge para nós nessa manhã é: quem são os necessitados? Quem são os cativos? Quem são os solitários? Claro que eu acabei já falando nessa introdução que os cativos, de acordo com o texto, o próprio texto nos mostra, né, aqui o salmista está narrando algo que aconteceu no povo de Israel, algo que o povo experimentou. A história nos mostra isso, e o próprio Deus, Ele escolhe esse povo que estava vivendo e viveu num certo período em extrema necessidade, viveu em solidão, viveu em escravidão, viveram lá no Egito, depois na Babilônia também. Mas que motivo, pastor? Qual o motivo desse povo escolhido, desse povo de Deus, passar por necessidades, desse povo de Deus viver em escravidão? O motivo, nós sabemos, o motivo chama-se pecado, queridos irmãos. Pecado. O pecado ele escraviza, o pecado empobrece, o pecado separa o homem de Deus, separa o homem da família de Deus, o pecado separa as pessoas das bênçãos de Deus. Jesus disse lá em João 8,34: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, nesse sentido, toda a humanidade torna-se então escravo do pecado. Porque todos pecaram, todos cometeram pecado, todos se tornam escravos do pecado. Eu estou perguntando aos irmãos: quem são esses que são escravos? Quem são esses que estão em necessidade? Quem são esses que estão vivendo cativos, muitas vezes solitários, apesar de às vezes muitas pessoas ao redor? Quem são esses? Meus irmãos, nós vivemos numa sociedade de pessoas escravas. Nós vivemos numa sociedade de pessoas cativas
pessoas necessitadas, pessoas solitárias, pessoas que às vezes são escravas de sentimentos, pessoas que são escravas do medo, pessoas que têm medo do passado, não conseguem olhar para trás, pessoas que têm medo do presente, têm medo do futuro. Vivemos numa sociedade, queridos irmãos, doente, uma sociedade escravizada também pelo dinheiro, pelas coisas dessa vida, pelos vícios. Vivemos numa sociedade que está escravizada por doenças, e não estou dizendo aqui de doenças no físico, mas aquelas que são piores, doenças na alma, onde pessoas estão presas e às vezes marcadas pelo passado, estão cheias de feridas na alma, carregam complexos na sua alma, no seu coração. Vivemos numa sociedade assim, uma sociedade doente. Eu estou lendo um livro, chama Teleios, O Homem Completo. Nesse livro, inclusive, nós estamos falando ministrando aos churrasqueiros, cada reunião, um capítulo. E logo no primeiro capítulo, eu contei um testemunho dos irmãos nessa última reunião, vou falar com os irmãos também. Na última reunião dos churrasqueiros, eu falei sobre esse testemunho. O autor do livro, ele é um homem que ministra a homens. E esse livro nos ensina a como ser um homem completo, um homem segundo a vontade de Deus. E o autor, estava em um retiro, estava ministrando a homens. E certa vez ali, ministrando aos homens, num dos seus retiros, havia lá um jovem, um moço. Esse moço, ele estava num canto, separado, cabisbaixo, entristecido, enquanto o pregador, que é o autor do livro, ministrava, ele foi percebendo e foi pedindo a Deus: Senhor, me dá uma oportunidade para que eu possa falar com aquele rapaz. E Deus incomodava o coração dele em relação a isso. E ele foi orando, foi pedindo a Deus, e Deus preparou um momento para que ele pudesse conversar com aquele rapaz que estava sozinho, estava no canto, estava isolado de todo mundo. Então, naquele momento, ele começa a conversar e Deus começa a agir ali, e há uma abertura naquela conversa. O jovem começa a contar a sua história. E ele diz que aos 3 anos de idade, seus pais se divorciaram. 3 anos. E ele passou a morar, uma hora ele morava com o pai, outra hora com a mãe, outra com os avós. E assim foi a sua vida até os 13 anos de idade. Quando esse jovem completa 13 anos de idade, o nome do jovem, Craig, quando completou 13 anos de idade, ele é convidado pelos seus avós a visitar o seu pai. Ele vai então na casa do pai, e quando chega lá na casa do pai, ele encontra o pai morto, deitado, morto. Ao lado do corpo estava uma fita cassete, e ele pega aquela fita cassete, ele coloca no aparelho, né? Hoje não tem mais videocassete, né? Depois os mais velhos explicam para os jovens o que é fita cassete, o que é videocassete. Mas ele coloca lá no videocassete para tocar, para saber o que significava aquilo. Então ele vê o seu pai naquela imagem dizendo: Cai, a culpa desse suicídio, de eu não ter me matado, é sua. O meu suicídio, esse suicídio é por culpa sua, Cai. Imagine só, irmão, um jovem de 13 anos ouve essa notícia que o pai se matou por causa dele. E diz a história então que ele sai entristecido, sai pelas portas do fundo, e a partir dali a vida dele começa longe da família, já estava ruim, piorou. Porque ele começa a viver nas ruas, ele dormia em um lugar onde ficava lixos, ele morava nas ruas, na sarjeta, reservatório de lixos. E assim foi a vida dele durante muito tempo. E ali o autor, que é o pregador da palavra de Deus, que ministra aos homens, começa a ministrar o coração desse homem. Queridos irmãos, eu conto essa história também para os irmãos para dizer que há muitas pessoas assim em nossos dias. Às vezes, não tão longe, às vezes muito perto, não com essa gravidade dessa história que eu lhes contei, mas pessoas que carregam sentimentos em seus corações, pessoas que estão carregando mágoas em seus corações de coisas do passado. O
palavras que foram ditas, maldições que foram lançadas. E essas pessoas, elas são oprimidas, elas carregam sentimentos complexos em seus corações. E precisam ser libertas. Precisam ser libertas. E nós sabemos, queridos irmãos, quem pode libertar. É preciso que numa situação como essa, se manifeste alguém que é maior do que aquela fortaleza que está aprisionando. É preciso que num momento como esse se manifeste alguém que é maior que os grilhões e as correntes que estão aprisionando. Porque são correntes, são fortalezas na alma que aprisionam a pessoa e impedem a pessoa de avançar na vida, de ser abençoado, de viver como abençoado. E aí eu faço a segunda pergunta: quem é esse? Quem é esse que traz libertação? Quem é esse que é maior que as fortalezas? Quem é esse? Que é maior que os grilhões do inferno que aprisionam? Quem é esse, irmãos? Eu pergunto aos irmãos nessa manhã: quem é esse? Vocês sabem? Alguém respondeu aqui? Uma pessoa respondeu. Eu quero perguntar a toda a igreja: quem é esse? Jesus. Como é o nome dele? Jesus. Você pode dizer bem forte o nome dele? Com muito temor: Jesus. Jesus é esse que pode trazer libertação. Deus em Cristo Jesus, Ele vem ao nosso encontro, amados irmãos, para destruir as fortalezas. Deus em Cristo Jesus, Ele vem ao nosso encontro para quebrar os grilhões, para trazer libertação aos cativos, para trazer libertação aos oprimidos. No Antigo Testamento, nós temos a narrativa de Êxodo, capítulo 3, versículos 7 ao 8. Eu vou ler para os irmãos, diz assim: e disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferizeu, do heveu, do jebuseu. Irmãos, a história de Israel nos mostra que Deus viu a situação do povo. O povo estava escravo. O povo, Deus, Ele não estava alheio àquela situação. Ele viu como Ele vê hoje também. E diz o texto que Ele desce, Ele se manifesta. O maior inimigo do povo de Deus naquele momento era Faraó. Faraó e o seu grande exército. Mas nem Faraó, queridos irmãos, nem o seu grande exército pôde se opor ao poder desse grande Deus. Nem o Mar Vermelho pôde impedir o povo de Deus de ser liberto daquela condição. Queridos, quando Deus age, ninguém pode impedir. Amém? Agindo eu, quem impedirá? Eu creio que nessa manhã Deus quer agir no teu coração. Deus quer agir na sua vida. Deus quer trazer paz ao teu coração. Deus quer te abençoar. Deus quer te libertar. Deus quer trazer um novo momento, uma nova etapa para a tua vida, uma etapa de bênçãos, de vitórias, de milagres para a tua vida. E quem sabe ainda você não começou a viver, mas Deus marcou esse dia para que hoje Ele pudesse estender as mãos sobre a sua vida. Creia nisso. Voltando lá para o Salmo que lemos 68, se você estiver com a Bíblia aberta, versículo 7 e 8, nós lemos o 6, vamos ler o 7 e 8 agora. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra. Também os céus gotejaram à presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Veja como, quando Deus age, queridos irmãos, os inimigos, nossos inimigos espirituais são derrotados, são consumidos. Na verdade, já foram derrotados na cruz do Calvário. E quando Deus age na nossa vida,
nós percebemos que na presença de Deus, todo inimigo tem que se curvar, ninguém permanece em pé. Na presença de Deus, todos se encurvam, todos se dobram. É Ele, querido irmão, querida irmã, que vem ao nosso encontro para, como disse o pastor Marcos no início, para nos tirar de um poço, de um lamaçal, de um poço de perdição e colocar os nossos pés sobre a rocha. Eu não tinha combinado com o pastor Marcos, eu tinha aqui deixado aqui o texto do Salmo 40, eu quero ler novamente o versículo 2, versículo 3. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Que palavra maravilhosa! Deus tira o homem da perdição, Deus tira o homem desse lamaçal e coloca-o firme sobre a rocha. Quem é a rocha, irmãos? Jesus. Jesus é a rocha, Jesus é o lugar firme. Se estamos em Cristo, estamos firmes. Mas se não estamos em Cristo, estamos num lamaçal. E Deus quer nessa manhã colocar, quem sabe, os teus pés sobre essa rocha. Deus quer se manifestar na sua vida. Quem sabe você ainda não teve uma experiência real com Jesus. Quem sabe ainda você não entregou a sua vida a Jesus. Quem sabe você não conhece Jesus verdadeiramente. Ele está aqui nessa manhã. Ou quem sabe você está amargurado, entristecido com tantas coisas do passado, tantas acusações. O nosso Deus é o Deus da libertação. É o Deus da libertação, e Ele colocará, com certeza, como diz esse texto, Ele colocará um novo cântico nos teus lábios, um hino de louvor ao nosso Deus. E muitos verão, o mundo lá fora verá a glória de Deus na sua vida. Amém, queridos? Nós fizemos duas perguntas. A primeira pergunta é: quem são esses que Deus vai trazer libertação? A segunda pergunta é: quem é que traz a libertação? E a terceira pergunta é: qual o propósito? O texto fala, voltando para o texto, Deus faz que o solitário viva, more em família. O texto fala que Deus tira os cativos, escravidão para a libertação, escravidão para quê? Prosperidade. O propósito, queridos irmãos, é que vivamos em família. Até o solitário vive em família, porque em Cristo nós fazemos parte da grande família de Deus. Nós estamos aqui em uma só família. Amém? Se você não se sente ainda parte dessa família, quero dizer para você que você já faz parte dessa família, em nome de Jesus. Como povo de Deus, como igreja do Senhor, o propósito é que vivamos em família, em amor. Esse é o propósito de Deus, que o amor de Deus reine no nosso meio. O propósito de Deus é que sejamos livres das amarras do pecado, que sejamos livres das amarras do inimigo. E o propósito de Deus, amados irmãos, é que sejamos prósperos. É isso mesmo. O propósito de Deus é que sejamos prósperos. É isso que o texto nos fala. Deus nos tira do pecado, Deus nos tira dos vícios, Deus nos tira da mendicância, Deus nos tira de uma vida suja, Deus nos tira de uma vida que antes dele era um lixo. A vida sem Cristo era um lixo. Quem sabe você até está confuso agora, eu falando dessa forma. De repente você lembra de alguém que é muito próspero financeiramente e que não serve, não conhece a Cristo, e você pensa assim: ah, mas a vida dele, a vida dela não era um lixo. Meus irmãos, prosperidade não é só ter casas luxuosas, carros luxuosos, fazer grandes viagens, status. Não é isso que é prosperidade, segundo as Escrituras. Prosperidade, segundo o mundo, é isso, mas prosperidade, segundo a Bíblia, vai muito além disso. Pode até ter isso, mas não se resume nisso. Prosperidade é você ter o gozo completo de poder viver na presença de Deus. Prosperidade é você ter o Espírito de Deus guiando a sua vida.
Prosperidade é você ter uma vida de santificação e poder ver Deus agir na sua vida. Porque a Bíblia fala que sem santidade, ninguém. Você quer ver Deus agir na sua vida? Então santifique a sua vida. Porque isso é prosperidade. Prosperidade é você vencer as tentações. É você vencer o inimigo. É não viver debaixo da opressão do maligno, mas é ver o maligno debaixo dos seus pés. É ver a promessa de Deus se cumprindo, a promessa que diz que se nós o resistirmos, Ele fugirá da nossa presença. Isso é prosperidade, queridos irmãos. Prosperidade é ter os rios de água viva fluindo de dentro de nós. Prosperidade é você ter a certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus por isso. Prosperidade é poder declarar que Jesus Cristo é o nosso Senhor e nosso Salvador. Glória a Deus. Por isso eu digo que o povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo, ainda que passe por necessidades terrenas, a igreja de Jesus Cristo é o povo mais próspero do mundo. Mais próspero. Porque prosperidade mesmo, queridos irmãos, é ser fiel até a morte. E naquele grande dia, recebermos do Senhor a coroa da justiça. Isso é prosperidade. Deus nos faz em Cristo Jesus um povo próspero. Deus nos faz em Cristo Jesus um povo feliz. Deus nos tira lá da escravidão. Deus nos tira do pecado. Deus tira do nosso coração tudo aquilo que nos tira a paz. Toda ferida, Deus cura. Toda amargura, Deus tira todo o mal do nosso coração e nos dá a sua bênção, nos dá a sua paz. Por isso, queridos irmãos, nós podemos dizer aqui nessa manhã que nós não somos um povo que andamos errantes pelo mundo. Pelo contrário, Deus está guiando nossa vida. Nós estamos na direção certa. Deus está nos conduzindo. Amém, queridos irmãos? Por isso eu volto novamente para encerrar o tema da escravidão para a liberdade, da necessidade para a prosperidade e da solidão para vivermos em família. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar para você nessa manhã. Eu contei aqui a história desse rapaz que carregava com ele esse sentimento tão ruim. O próprio pai, antes do suicídio, o acusou de ser culpado daquele ato terrível. Quem sabe há algo no teu coração também nessa manhã? Quem sabe uma tristeza que você carrega no seu coração? Você precisa começar a olhar para você como Deus olha para você. E sabe como Deus olha para você? Você é um filho amado. Você é uma filha amada. Ele deu a vida por você. Você é escolhido. Antes mesmo dele desistir desse mundo, Ele já tinha sonhado com você. Ele já tinha projetado você. E você foi escolhido para viver ao lado dele. Amém?